E o apresentador José Luiz da Atena se filiou ao PSB de Tabata Amaral e Geraldo Alckmin e ensaia para entrar na chapa dela como candidato a vice-prefeito de São Paulo. Da Atena completou dezenas de partidos em menos de 10 anos e normalmente mantém a decisão só no ensaio, pois sempre desiste de concorrer. A solenidade foi realizada lá em Brasília, na sede nacional do partido, e contou com a presença de congressistas de Tabata Amaral, de Geraldo Alckmin e também do ministro Márcio França. Em seu discurso, da Atena falou sobre os problemas nacionais, como por exemplo o desemprego e a fome, mas reservou o principal espaço à crítica de que, em sua visão, o crime organizado estaria se entranhando em postos de comando aqui em São Paulo. Para a gente começar a repercussão desse fato político que mobilizou Brasília, Alan Gani, uma ótima noite para você. Boa noite, Paulo Matias, boa noite a toda a nossa audiência. Olha, eu acho que para o da Atena seria muito ruim isso. O da Atena, ele é um excelente comunicador, naquilo que ele se propôs a fazer, ele é muito bom. Agora, ele abandonar a carreira como apresentador, como comunicador e ir para a política, eu vejo que é bastante arriscado. Na política não é tão simples assim. Se ele tem esse ideal de acabar com a criminalidade, essa decisão não depende apenas dele, mas de uma série de instituições das quais ele não tem controle. Agora, o que é acertado nesse movimento que ele faz é que das outras vezes ele já se lançava como candidato diretamente e agora ele faz um balão de ensaio indo para uma vice-prefeitura, né? Sendo vice da Tabata Amaral, para daí eu acredito que futuramente sim, ele tem pretensões como prefeito ou até mesmo como governador. Então, nesse ponto, estrategicamente, foi correto. Mota, uma ótima noite para você. Você acha que o da Atena amplia aí a audiência da Tabata na periferia? Eu acho que o da Atena amplia a audiência dele. Boa noite, Paulo. Boa noite, nossa querida bancada. Boa noite, nossa audiência. Eu acho que a gente reclama muito dos políticos profissionais, né? Daquela pessoa que faz da política uma profissão para ganhar dinheiro, enriquecer. Agora a gente tem um candidato profissional. Alguém que tem, né, um histórico de ameaçar, de anunciar que vai ser candidato e não é. O anúncio de uma candidatura traz benefícios para a pessoa, porque ele aumenta a visibilidade, coloca a pessoa na pauta da mídia, tá vendo? A gente está falando da pessoa aqui. Agora, o mais interessante dessa notícia, Paulo, é que o que está sendo discutido aqui é uma posição de vice na chapa de uma candidata que fez a sua carreira se apresentando como sendo uma representante da nova política, uma política diferente, que procura o bem-estar da sociedade. Não é uma política que entra nesses joguinhos, nesses esquemas, e, no entanto, o que a gente está vendo aqui é uma coisa velha e cansada. Gani, o da Atena disse que foi o político que mais ganhou eleições até hoje sem ter participado delas. Não sei de qual eleição que ele está falando, né? Não lembro de uma transferência de votos ou de apoio do da Atena para um determinado candidato e ele ter ganhado. Pelo contrário, ele acaba desistindo na última hora. Aliás, lembra um pouco o Silvio Santos. O Silvio Santos vivia anunciando a sua candidatura, chegava na hora H, ele também acabava desistindo, com a diferença que o Silvio Santos tinha, segundo pesquisa, sempre muitos votos e acabava desistindo. Agora, essa composição com a Tabata Amaral vai ser bastante interessante, porque, pelo menos como apresentador e comunicador, Paulo, o da Atena, ele tem aquele discurso do bandido bom, é bandido morto, né? E a Tabata Amaral é exatamente o oposto disso. A Tabata Amaral encarna muito bem toda aquela ideologia da esquerda progressista de que o bandido é uma vítima da sociedade, aquela visão de Rousseau, que se você melhorar o sistema, se você melhorar a economia, se você melhorar o social, o ser humano acaba melhorando, como se não houvesse uma questão moral, né? Um processo de escolha. A pessoa escolhe ser uma criminosa. Eu quero saber como é que isso vai ficar na prática, né? Quer dizer, o discurso da Tabata Amaral, que coloca a vitimização de bandido, com a imagem do da Atena, que é aquela imagem do apresentador, que é
pau na bandidagem. Vamos trazer a repercussão de Brasília com o nosso José Maria Trindade. Zé, uma ótima noite para você. Eu quero saber como é que repercutiu aí essa chegada do Datena ao partido de Geraldo Alckmin. Pois é, ninguém está muito acreditando não, viu? Está naquela linha mesmo do Mota, de que ele é candidato a aumentar a própria audiência, né? Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Alan. Boa noite, Mota. E boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is. Olha, os partidos políticos têm que aceitar a nova situação, o que a gente fala lá no Congresso Nacional, de que um novo algoritmo político, um novo chip político, como disse o senador Efraim. Ele falava exatamente da mudança da cabeça do eleitor e principalmente da estratégia de campanha. Um partido político hoje, ele tem que ter estratégia, tem que ter dinheiro e tem que ter estrutura. É por isso que os partidos serão reduzidos. Se fala aqui em torno de 9, 12 partidos políticos no máximo. Quem entrar em partido errado vai se dar mal, não será eleito e vai ficar com conta a pagar, né? Então é muito importante isso, haverá uma mudança. Esta eleição municipal ela é muito importante porque os partidos estão com a lupa, exatamente ali sabendo qual será a vantagem em gastar dinheiro com cabeça de chapa e não fazer vereadores, né? Que é muito importante fazer uma base eleitoral, e é por isso que a disputa ficou diferente. A Tabata Amaral, ela é uma pessoa que se destacou por ter estudado em Harvard, uma brasileira de origem classe média, que foi para Harvard, e isso chamou a atenção. Ela entrou num grupo formado exatamente para conseguir levar políticos de qualidade para a atividade. E ela veio para o Congresso Nacional. Eram 400 desse grupo, foram eleitos ali 17 deputados, e ela foi considerada uma aposta perdida, porque o grupo é liberal, né? E ela foi uma aposta perdida. Foi para o PDT, o PDT chamava ela aqui de um diamante a ser lapidado. Ela brigou lá no PDT, saiu do PDT, ou seja, é uma garota problema. E essa fragilidade partidária dela é um ponto negativo na sua campanha a um cargo majoritário. Mas é o ponto de partida e vamos ver, né, quem é que vai sobreviver nessa selva. Paulo, se diz aqui que o mais inocente dos políticos é o primeiro suplente, viu? O Datena que se cuide. O Mota, deixa eu entender de você o seguinte, como é que você acha que o presidente Lula está vendo essa movimentação do Geraldo Alckmin, hein? Essa pergunta, Paulo, eu vou ficar te devendo. Eu não tenho a mínima ideia como as pessoas estão reagindo aos acontecimentos da política nacional, porque hoje é muito difícil entender, compreender, saber o que está por trás dessas movimentações, né? Algumas delas não fazem nenhum sentido, outras fazem sentido, mas a gente prefere não acreditar que certas coisas estão acontecendo. Eu queria só pegar o ponto do Alain, ele tem um ponto excelente, quando ele lembrou que a deputada, que será provavelmente candidata a prefeita, e o seu potencial vice, têm pontos de vista completamente diferentes, porque eles resumem as duas posições extremas e equivocadas sobre segurança pública. Nessas posições está resumido o debate sobre segurança pública no Brasil hoje. De um lado, você tem a turma do bandido bom é bandido morto. É um discurso tacanho, que não leva a lugar nenhum. Do outro lado, você tem a turminha do bandido é fofo, ele é uma vítima da sociedade, um pobre coitado que não teve oportunidade. Essa discussão desses dois extremos não leva a lugar nenhum. O que precisa haver no meio dessa discussão é um espaço para que a gente defenda uma posição de que o bandido não é um pobre coitado, mas também não merece automaticamente pena de morte. Ele tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. E isso sim pode significar, às vezes, prisão perpétua, ou até, como em muitas democracias, a pena de morte. Inúmeras democracias ocidentais têm essas duas penas. O Brasil não tem nenhuma delas. As únicas pessoas que estão sujeitas a penas perpétuas no Brasil são as vítimas de crimes, que podem ficar traumatizadas pelo resto da vida, pelo crime do qual foram vítimas, e que nunca verão a justiça ser feita. Pediu, Alan.
Não, perfeito o que o Mota falou. Eu acho que muitas vezes o pessoal acredita que a direita tem esse discurso de que bandido bom é bandido morto, e não é verdade. Na verdade, o que a direita quer é o rigor da lei e quer o fim da impunidade, que o bandido ele continue preso, porque a partir do momento que ele está preso, ele deixa de ser uma ameaça para a sociedade. A prisão, ela tem uma dupla função. Primeiro, afastar o criminoso e segundo, dar o exemplo. De que maneira? Olha, se você cometer um crime, você poderá ser preso, né? Então, essa é a dupla função da prisão. A prisão não tem essa ideia de reabilitação da pessoa. Isso é secundário. E isso vai ser bastante interessante, porque eu quero ver como é que, como o Mota também colocou aí, como é que vai se dar isso na prática, né? O Datena e a Tabata Amaral, inclusive, tudo bem que essa eleição não passa por isso, porque é um tema nacional ou de governadores, mas é inevitável, do jeito que está a segurança pública, né? Que isso acabe também contaminando a eleição municipal, em questões de iluminação ou da guarda municipal. Então vai ser bastante interessante ver essas duas visões bem antagônicas e bem extremas numa mesma candidatura, né? Zé, pra gente fechar. A ideia de um vice é exatamente buscar votos, né? Que não atrapalhe, né? Mantenha os votos do candidato original e buscar novos votos, novos ares. E foi assim que Lula foi atrás lá atrás de José Alencar, que veio agora atrás do Tucano, que era um tradicional adversário, e assim por diante. Mas eu ainda não acredito que o Datena vai deixar a vida confortável de estilingue e passar a vida complicada de telhado de vidro ou de vitrine, né?